Bom dia a todos e a todas, aos internautas. E eu solicito ao meu amigo que o meu irmão fique bem atrás de nós. A foto de Jesus, adoro essa foto. Bom dia a todos. Eu penso que Kardec, quando ele escreveu, ele teve a predisposição, né, de escrever os livros que diz respeito ao entendimento sobre o espírito. E quando ele detalhou aquilo que não é palpável aos nossos olhos, ele resolveu escrever um livro com os espíritos superiores chamado Evangelho segundo o Espiritismo. E fico assim, sempre pensando como foi esse momento de vontade, de desejo de escrever um livro que tem, em média, 300 e poucas páginas. Aqui, essa edição tem 352, que é de Herculano Pires, é a tradução de Herculano Pires. Eu gosto muito da tradução dele, eu me identifico mais, porque são vários tradutores, né, do francês, e Herculano Pires eu me identifico mais. Mas eu fico assim, tentando imaginar o que predispôs Kardec a escrever de tantas temáticas sobre o espírito, falar de algo que não é palpável. Penso que é muito difícil, penso que durante as escritas ele precisou realmente de reflexões profundas para falar sobre fé, para falar sobre amor, para falar sobre perseverança, para falar sobre vida em abundância. Nada disso a gente consegue pegar. E aparentemente tudo fica muito difícil raciocinar, porque parece que o campo dessas reflexões realmente são abstratas. Elas não são de solidez, de você somar 1 mais 1 é igual a 2 para chegar a uma compreensão. Mas em determinado momento, ele vai falar que, aliás, ele faz uma abertura, uma predileção logo no início e diz assim: fé é aquela inabalável, é aquela que enfrenta face a face tudo através do raciocínio lógico. E aí, isso é um grande paradigma de todas as crenças religiosas. Porque ele vem chamar a atenção logo no início de que, quando se fala de fé, que a gente pense que ela não está desatrelada ao raciocínio lógico, que faz parte da compreensão do homem, do ser que pensa, que sente, que sofre, que chora, que tem medo, cheio de conflitos, mas cheio de seguranças em determinados momentos, né, de sua vida. E fiquei pensando quanto esse homem, iluminado naquele momento, pôde fazer meditações profundas para realmente, junto com a inspiração de outros espíritos superiores, pudessem estar separando esse livro por capítulos. E aí, depois de muito tempo, eu vim entender o porquê que o espiritismo era computado por esses espíritos superiores e pelo próprio Kardec como a grande e terceira revelação. Porque, num grande momento, Jesus veio, Moisés veio trazendo muitos mandamentos numa sociedade tão turbulenta, tão cheia de conflitos e guerras, e alguém com a predisposição de poder organizar aquilo, disse assim: olha, para organizar essa sociedade, para que isso aqui não vire bagunça, é o seguinte: existem 10 mandamentos aqui, as pessoas respeitavam muito ele, por conta das suas grandes feitas e um homem sério. E colocou lá os 10 mandamentos, e isso ajudou a amenizar parte daqueles conflitos. E isso era o que tinha para o dia, tinha para o momento, para a época. Mas Jesus depois veio aparecendo, mostrando esses mandamentos de forma prática, porque ele não escreveu nada. Ele veio fazendo os seus caminhos, andou muito a pé, foi dormir, ceiar, falar em cada casa, onde ele podia, nos lugares mais inusitados que a gente podia imaginar, enfrentou de maneira corajosa pessoas que crucificavam os outros. Ele foi um homem muito corajoso e muito reflexivo. Ele jamais faria
uma demanda dessa se ele não meditasse antes e ficasse em ligação com esse que ele acredita que era muito maior que ele. Pronto. Esse é um dos aspectos fundamentais da fé, que não é simplesmente por acreditar. É uma fé raciocinada. Olha, eu estou no mundo, mas existem, que eu estou tentando entender, forças maiores do que essa que eu estou entendendo. Porque existem forças que está mais fácil eu compreender hoje. Se eu for uma estudante de meteorologia, uma profissional da área, eu vou entender que determinadas forças do vento, climáticas, elas têm um sentido, elas têm uma explicação. Então, hoje já é possível você determinar onde que vai ter um vento maior, um vento menor, se vai ter maremoto, e por aí vai. As pessoas especialistas em vulcões, a gente se aproxima. Mas eles ainda não conseguem explicar o que liga, qual é a tomada que faz aquela força acontecer exatamente naquele momento, com aquela, com um grupo, um conteúdo de coisas, porque para acontecer determinado vento, o El Niño, Los Niños, a depender do local que você está, a maneira que se fala, é preciso determinados momentos climáticos e situações climáticas. Não é simplesmente acontecer. Isso tem uma programação. Então, olha, isso não é um caos. De alguma forma, voltando para Jesus, ele, na sua prática, ele raciocinava muito antes de falar determinadas coisas. Até porque um local que ele estava e que ele andava, ele sentia o ambiente. A gente não tem esse hábito. A gente, às vezes, na louca, entra de qualquer forma, é aquela meditação, aquela forma de oração que necessariamente não é pela boca e se ajoelhar no milho para poder falar, mas é sentir, porque a fé é um dos nossos sentimentos. É um dos nossos sentimentos. Não podíamos imaginar isso, né? Mas é. De tantos outros sentimentos que a gente está acostumado a sentir, a fé é um deles. Inclusive, ela é mãe da própria caridade. Ela é a mãe de todas as virtudes. Todas. Porque como a fé é um quê de você, como foi dito aqui na leitura, confiar, traz a confiança. Como é que se confia em algo que não se acredita? Então, quando eu vou raciocinando nesse mundo maior, que eu não estou só, que algo me impulsiona, é muito mais forte do que eu para determinados acontecimentos, então eu tenho a liberdade, sim, de poder fazer e exercitar essa crença. Porque se você não começar a pensar sobre isso, você vai na doida, você vai no instinto da crença. O que não falta em muitas das religiões. É na cegueira que muitas se plantam, se solidificam. E ainda podem estar estimulando uma lavagem cerebral. Por quê? Porque determinadas pessoas, elas têm aquilo que Jesus falou da figueira seca, que é nesse mesmo capítulo, ele vai lá na frente falando da figueira seca. Ela está seca, ela achou que ia me mostrar que tinha bons frutos. Na hora que eu passei, ela secou logo, porque não tem verdade estabelecida ali. Ali era só aparência. Quantas pessoas vivem, são e exercitam as suas crenças para os seus discípulos dessa maneira? Se você está ali ouvindo e você não raciocinar sobre o que você está ouvindo, nada será uma verdade nunca. Nada poderemos exercitar de prática, porque foi isso que Jesus fez. A partir do momento que lá ele andou, lá ele falou, lá ele fez, lá ele curou, é porque ele já tinha plena consciência da força dele, da coragem que disponibilizava, que dava segurança a ele. Sabia que existem forças muito maiores do que ele precisava meditar, raciocinar para saber o momento certo, a hora certa, a pessoa certa, o lugar correto. Chegar para determinadas pessoas, hoje eu vou almoçar na tua casa, hoje eu vou jantar, hoje eu vou dormir lá. Porque ele sabia que naquele lugar, naquele leito, naquele local,
as palavras que ele ia estar traduzindo poderia reverberar para muitas outras pessoas, porque foi assim. Todas as pessoas que ele ali dentro esteve, naquelas casas, elas reproduziram com amor o que elas ouviram. Mas como fazer isso se a gente chega na cegueira? Como educar uma criança? Como falar coisas boas a elas que me pedem? Porque vira e mexe, as pessoas parece que vivem nos pedindo conselho, nos chegam e nos pedem um abraço. E aí, isso tudo que você tem de bom para poder fazer, é esse poder dessa ligação, já imaginando que fé não é presunção. Porque a presunção está muito mais relacionada ao orgulho do que a própria fé, que é nata, é um sentimento nato. Ele existe, está lá pulsando, mas você tem que descobrir qual é o momento melhor dele despertar. Porque agora, nesse momento que nós estamos, na compreensão do Espírito, tendo essa compreensão, vai ficar mais fácil esse entendimento. Porque se eu sou espírito, eu não sou a carne, esse corpo é só uma passagem para que eu possa estar fazendo esses exercícios de experiências reencarnatórias, de poder adquirir determinadas informações e mais experiências para outras vidas e para essa mesmo. Fica muito mais fácil entender que a fé é um impulso do Espírito. Quanto mais eu me entendo como espírito, mais fácil fica manipular essa força. E essa força está atrelada à coragem, à determinação. Não é só uma confiança, como foi dito aqui, por confiar. As montanhas, a fé transporta montanhas, é claro que isso é um sentido moral. É óbvio. Não estamos dizendo aqui dos arquitetos estelares, dos grandes coadjuvantes de Jesus, que determinados poderes já têm, até para criar mundos, planetas. Não é essa condição que nos encontramos agora. Mas é aquilo que nós temos como disposição nesse momento, porque ainda estamos aprendendo o que é espírito. Onde é que nós podemos, o nosso limite, até onde podemos ir. Então, a partir do momento desse entendimento, as coisas ficam mais fáceis eu raciocinar. Eu já não vou aceitando tudo de qualquer qualquer coisa e qualquer livro. Eu posso até ter determinados livros, não é ter preconceito, é ter aberto mesmo. Se for possível e preciso, que vá em todas as religiões, a todas as seitas. Não há problema. O Espiritismo, aliás, nem fecha para isso. Pelo contrário, ele diz, vai, experimenta, raciocina. E depois vê o que é melhor para você. A gente aqui conhece, quantos espíritos a gente conhece que virou evangélico depois? Não foi, gente. Que preferiam voltar, porque é onde se encontrou. Por quê, gente? Porque a fé não está atrelada a isso. A fé está atrelada no bom senso do Espírito. Entenderam? A questão é que estar no Espiritismo tem possibilitado, a princípio, para quem deseja, né, informações mais detalhadas sobre como isso funciona. Mas não é o único direcionador. Depende de como você pratica. E aí, voltando na segunda revelação, que eram as práticas de Cristo, ele foi um grande exemplo disso. Em algum momento ele disse que ele era católico, em algum momento ele disse que ele era cristão, em algum momento ele disse que era espírita. Não. Ele, pelo contrário, ele tentou fazer a unificação de tudo isso. Então, até um preconceito, quando a gente diz, olha, aquele lá, olha, e critica. Não é esse o padrão. Não é para isso que nós estamos aqui, não é para isso que estamos fazendo esse raciocínio da fé. Ela tem a ver com a disposição do Espírito, que independente se ele for islâmico, se ele for muçulmano, se ele for árabe, se ele for chinês, não importa qual, e daquelas regiões, o que ele vai acreditar, mas a forma como ele disponibiliza esta vontade. Porque é o seguinte, fé, ela está atrelada, e aí quando veio a terceira revelação, que é o Espiritismo, e eu queria estar lembrando a terceira revelação, porque quando Kardec veio, ele, lá pelas tantas, ele tocou no assunto do Cristo Consolador, que ele não vem como presença física,
e mostrando seus feitos na prática, mas vem através de muitos espíritos altamente inteligentes, intelectualizados, mas moralmente elevados, que inspiraram outro homem do mesmo orbe, que foi Kardec, e todos aqueles que coadjuvaram com Kardec, porque tiveram outras pessoas que escreveram sobre o espiritismo também, sobre o espírito, mas que puderam estar influenciando ele para falar de uma coisa tão difícil de se falar, que é, por exemplo, a fé, que é um dos capítulos. Então, essa terceira revelação, ele diz que não é uma forma de consolar, de consolador, tudo bem. Para quem faz as críticas construtivas, diz que o próprio espiritismo busca apenas consolar. Não tem problema alguém chegar e falar sobre isso, porque eu vou dizer a vocês, na hora do aperto, da amargura, da dor, do medo de morrer, do medo de um filho, e todos os medos que cada um deve ter na sua vida, quando vem para cá e faz a leitura, se transforma. Quem já experimentou isso sabe o que eu estou dizendo. Você se torna outra pessoa, é quase como se tivesse visto Jesus naqueles andares, naquelas feitas, e se transformar apenas em tocar nas vestes dele. Esse livro é um dos livros de uma palavra mais popular, poderosa, a partir do momento que você está aberto para raciocinar sobre o que está dito. Porque se for para pegar a leitura, fazer o entendimento da fé e ficar cego, não vai adiantar. Porque essa questão do raciocínio está também atrelada ao seguinte entendimento. Os espíritos superiores também nos dizem que o desejo do espírito, quando verdadeiro, quando sólido, quando ele tem uma raiz, quando ele busca essa compreensão, ele altera o que a gente chama de fluido. A gente não está vendo ele agora. Algumas pessoas têm a capacidade de senti-lo. Mas o fluido cósmico universal existe, nós somos dotados e estamos imersos em energias. O desejo bem sólido, verdadeiro, confiável, que é um exercício diário, em determinado local, não importa se é dentro de um templo, se é na beira do ônibus, se é na entrada de um ônibus, na entrada de um carro, dentro do seu trabalho, não importa. Porque para exercitar a fé, exercitar o ser espiritual, o ser espírito, não importa onde. Não precisa ter, que a gente chama de dogma, precisa ter veste. Não precisa ter, primeiro eu vou rezar, 3 Pai Nosso, 20 Ave Maria. Não, não é preciso. Pode ser feito. Para algumas pessoas isso ajuda. Para outras ela começa a ver que não é necessário. Quando você está com essa disposição, onde você estiver, que manipula essa força que tem dentro de você, você começa a alterar o fluido cósmico universal. Esse fluido que, a princípio, não é tão cósmico, porque ele está muito próximo a você. Esse que te ajuda a estar na reencarnação. Esse que te ajuda a ter essa energia vital, que é o que vitaliza essa parte material, carnal. Para que você faça sintonia com o teu anjo guardião, com os espíritos familiares, com o próprio Jesus e todos aqueles que querem te ajudar. Você entra numa sintonia boa, com esse seu bom senso, e você vai aonde você quer. Qual é o objetivo daquela fé exercitada naquele momento? Porque é isso que faz a fé. Por isso que se fala aqui da palavra confiança. Por isso que fala aqui da palavra esperança. Porque ela ajuda a fazer essa manipulação, mas não dá para fazer isso de maneira esbaforida. Porque tudo é sintonia. Você não pode ter um problema, um conflito, um filho, uma pessoa que te procura aqui agora, por você mesmo, e dizer assim, ai meu Jesus, Pai Nosso que estás no céu, me ajuda, amanhã eu tenho que fazer isso. Não é por aí. Você pode até tentar, mas assim, é muito difícil você entrar em sintonia. A mesma coisa é você pegar um telefone e falar rápido comigo, eu não vou entender nada. Olha, eu não posso falar agora. Essa ligação, ela precisa estar sentida. A fé é um sentimento nato. É uma emoção, vai desenvolver emoções, energias, que ela precisa estar entrando em contato com as outras. São leis, gente.
Nada acontece por acaso, não tem nada de sobrenatural. Não tem nada de imaginário. Fé não está relacionado com o imaginário. Esse exercício do querer e do desejo está relacionado à pontualidade e objetividade do espírito, utilizando essa energia magnética do desejo dele. Não é o que o Pai quer, não é o que Jesus quer, não é o que teu anjo da guarda, e nem aquele que você acha que é obsessor quer. É o que você quer. Aí você pode dizer, mas aí parece que a tendência da fé que você está falando está muito parecido com aquela fé mais positiva. Mas existem pessoas que têm tanta fé que vão para o lado negativo. Pode acontecer? Pode. Porque é você que está direcionando. É isso que a gente está chamando a atenção. A partir do momento que você tem compreensão de que você é um espírito, a vida continua e tudo que se faz, existe uma lei que é maior do que a gente. A lei da causa e efeito, por exemplo, é uma. Então, tudo que eu desejo a ela, mais tarde ou mais cedo, vai estar me envolvendo. Não vai envolver o outro. Então, é ela que se dane e problema dela. Não é bem por aí, viu? Não é bem por aí. É o momento dela. A gente precisa respeitar. Se ela, você, eu estamos... não podemos exigir do outro aquilo que já está na nossa compreensão. O outro tem seu tempo, como você teve o seu. Quando a gente começa a compreender essas leis, de que tudo está posto dentro das necessidades de cada um, a gente vai aprendendo a fazer essas meditações. Compreendendo o mundo, compreendendo a si mesmo, sou um espírito, tenho um perispírito, tenho um corpo que é preciso estar reencarnado, mas também tenho poderes energéticos, que posso fazer essas manipulações. Quando a Cecília estava fazendo a leitura, eu fiquei assim, do lunático que chegou e lá pelas tantas Jesus falou, homem de pouca fé, até quando você vai sofrer? Você não precisa. E a energia que está dentro de você, que você mesmo pode se tranquilizar. Eu tenho uma experiência para poder falar, é bem interessante, ela tem acontecido esses últimos meses. Eu tenho uma filhinha de 9 anos de idade, e às vezes quando ela está muito assim, angustiadinha, coisa de criança, a gente ensinou uma coisa a ela e tem dado muito certo. E eu queria poder compartilhar isso com vocês. Quando ela está com medo, quando ela está com alguma coisa, a gente ensinou ela a fazer exercícios respiratórios. Porque não adianta a gente falar essas coisas, porque a criança às vezes não entende, né? Então a gente foi para a prática mesmo. E fiquei pensando, poxa, quantas vezes eu mesmo podia estar fazendo isso. E depois que eu comecei a ensiná-la, eu também comecei a fazer, isso tem sido ótimo. Exercitar, porque às vezes, dependendo da situação, você não tem como levar para o centro, para uma igreja, né, conversar com alguém. Então a gente tem que trabalhar em cima das nossas próprias energias. E teve um dia que ela estava muito angustiadinha, e aí a gente falou assim, vamos fazer o seguinte, aí a gente fez os exercícios respiratórios para ela soltar tudo que ela tinha, respirar profundo, e ela foi acompanhando. Aí, em um determinado momento, a gente pegou, olha, você quer ficar boa? Ela disse, quero, mamãe. Então, pega os seus 2 mãozinhas, deitadinha, bota no seu peito, e fique imaginando esse solzão que está sendo emanado pelo teu anjo da guarda, teu Jesus, todas aquelas pessoas boas que você acredita, que pode te ajudar. E deixa entrar no seu coração e sair pelo pezinho. Quando a gente fez isso, agora deixa ir para entrar. E vai mentalmente desejando. Eu vou ficar boa. Eu vou ficar boa. Às vezes parece uma coisa meio carola, né? A gente ficar falando essas coisas. Mas é fazer manipulação das próprias energias, gente. Não deu outra. Logo depois, ela... Ai, mãe, já estou ficando bem melhor. Aí teve um dia que na escola, ela ficou meio assim angustiadinha. Aí quando a gente encontrou com ela, a escola ligou, avisou. Quando a gente encontrou com ela, ela falou, mãe, eu fiz aquilo que você me falou. E deu certo. Olha, parou. Eu falei, tá vendo? A gente, quando vai se conhecendo, cada um vai ter no seu jeito de busca, da sua própria fé, da sua própria compreensão. Porque você é diferente de mim. Eu posso estar falando tudo isso agora, mas pode entrar por aqui e sair por aqui, porque você tem um jeito de ser. Mas a questão é, a partir do momento que você percebe que você é inquebrantável, que você é essencial para o universo, que você é essencial para a tua família, e aí voltando de novo à leitura do lunático,
eu me lembrei que muitas vezes na nossa família um filho chora e vai para o braço do pai, mas continua chorando. Vai para o braço da irmã, continua chorando. Mas quando a mãe pega, que acolhe, ai, que esse menino não para comigo, mas para com a mãe. Por que será? E nem balança, assim, nem para. Aí até que eu estou mentindo. Mas não, gente. Essa percepção. A questão maternal tem as vantagens em relação ao paternal. A verdade é essa. A gente tem alguns poderes que o paternal não tem. Na próxima reencarnação, queiram ser mulher, vocês vão gostar bastante. Mas voltando para essa energia maternal, é pegar isso no ar. Por isso que, às vezes, a mãe chega, qual for a idade, você não está bem, aí você começa a enrolar, começa a disfarçar. Porque ela percebe, ela capta, não tem jeito. O pai já é meio desbandado, não vai perceber, mas a mãe percebe. Porque isso é uma sensibilidade. Eu estou fazendo essa matriz para que a gente possa estimular e desenvolver em nós essa sensibilidade. Porque a fé é um sentimento, e sentimento tem a ver com sensibilidade. E por isso o homem não vai desenvolver a sensibilidade de jeito nenhum. Aí é que está. Esse é o grande exercício reencarnatório. Homem e mulher não é à toa. O homem aprende com a mulher e a mulher vai aprender algumas coisas com o homem, porque também não pode ficar viajando na maionese, né? Ser trans o tempo todo. A gente precisa ter a execução, a prática, do fazer. Então, isso é um conjunto de coisas para que, durante a reencarnação, a gente possa começar a fazer esse exercício. Quando eu falei para vocês a questão da presunção, porque tem muita gente que confunde mesmo a fé com presunção, né? É uma fé menor. Não deixa de ser fé, mas é uma fé menor o orgulho, a presunção. Mas ela está atrelada a algumas vaidades. É isso que a gente precisa raciocinar e tomar cuidado. Porque às vezes você vai com tudo, não, eu vou, acontece, eu tenho certeza que... E isso está atrelado a essas vaidades, esse orgulho. E nesse momento a gente precisa pensar. Porque tudo que a gente faz tem que fazer essas reflexões. Senão a gente vai sair na doida, vai muito mais parecer com um animal do que um ser racional que busca essa espiritualidade, que busca essa sensibilidade e esses bons sensos. É aí que está a grande diferença do homem que foi primitivo. Tem uma história, eu acho que parte de vocês já sabem, mas tem um livro que eu sempre trago e, na medida do possível, eu conto essas histórias. É Jesus no Lar, de Francisco Cândido Xavier, pelo espírito Neio Lúcio. Tem umas histórias assim bem legais da passagem de Jesus, verdadeiramente, né? E eles estavam na casa de André fazendo uma ceia, na época que Jesus passou e os apóstolos estavam juntos, porque nem sempre foi assim, né? Por conta das perseguições, mas era uma época que os apóstolos estavam juntos. E André, um deles, foi na casa dele, eles estavam conversando, e André, muito angustiado, querendo fazer um entendimento por conta dos conflitos, né? Como faz para a gente realmente ter fé? E aí Jesus falou assim, imagine 3 homens vivendo numa época selvagem, e os 3 assim discutindo entre eles qual era o Deus deles, que tinha mais era mais verdadeiro, né? Se era o Deus do sol, se era o Deus do vento, se era o Deus das águas, né? E aí, lá pelas tantas, eles entram, não, porque o meu é forte nisso, porque o meu faz isso, o meu faz aquilo. Aí Jesus fala assim, olha, as crenças existem, você não tem. No processo de evolução do ser, quando você olha para o planeta e vê os continentes, e vê ali cada sociedade, para vocês terem uma ideia, existem sociedades tão primitivas que elas acreditam ainda que se pegar um boneco e colocar agulha, vai fazer mal ou bem vai curar ou não aquela pessoa que está lá do outro lado do mundo ou em determinada região, que é o voodoo. Então, você não tem, seria até uma forma de agressão você chegar para ele agora e dizer assim, você está ficando doido, isso não existe, não é por aí. Ele não vai raciocinar da maneira que você... Porque é a crença dele e a gente tem que respeitar. Ele está tendo um momento dele do processo evolutivo.
Por isso que vocês estão vendo as condensações dessas pessoas, às vezes, que pensam muito parecido em determinados lugares. Porque eles estão vivendo as necessidades deles, lá reencarnatória, das crenças. É preciso. Existem muitas pessoas ainda que fazem oferendas, né? Espero que as oferendas com seres humanos, como a gente vê eventualmente, elas não aconteçam mais. Mas a gente sabe que isso ainda existe ainda no mundo ocidental. Uma vez ou outra a gente ouve na televisão. Mas, assim, a crença dessas pessoas precisam ser respeitadas, mas dentro dessas leis dos homens, né? Dentro das leis de cada país, de cada comunidade. A gente precisa estar atento a isso, a raciocinar. Mas não dizer que não presta, não, porque esse não é o papel. No entanto, quando ele trouxe o Deus do sol, o Deus da água, o Deus do vento, ele disse assim, olha, repare, cada um tem o seu jeito de acreditar. E por isso eles estão sendo maus? Não, eu não estou matando ninguém, não, mas é o que eles acreditam agora. A partir do momento que essa crença não te leva ao amor, que é a referência, é a regra de ouro, aí você pode repensar. Pronto, nos achamos. Cada vez que a gente olhar as crenças, as seitas, as religiões, a própria nossa, muita gente já está adepta ao espiritismo aqui, outras já se consideram espíritas e outras estão tentando entender o que é para ver se vão ser espíritas ou não, ou estão aqui apenas curiosas, mas seja o que for, viu? Se essa crença que está começando a tomar teu caminho não te levar ao amor, à solidariedade, à fraternidade, não vá por ela. Ela não está te levando para o caminho adequado. Porque daí a fé vai ser conturbada, meu irmão. Se a fé não te levar à ligação do amor, expressar o amor, seja nas suas práticas, nas suas leis. Aí eu lembro, Moisés colocou ali na lei. Ele era um homem rígido pela história. Mas é uma forma amorosa que ele encontrou de organizar aquela bagunça ali. E quando a gente vai ler a história, aquilo está uma bagunça social. Quando a gente pega Jesus, que na prática, o semblante de pacificação, não era um homem violento nem nas palavras. Até o dia que ele entrou num determinado local, lá na entrada de um templo, que estava um comércio, uma venda de o que hoje a gente chama de pulseirinha, de não sei o quê, de não sei o que lá, virou comércio, é como se precisasse atrair as pessoas pelo comércio para poder entrar no templo. Ele chegou lá, bravo, jogou a mesa para lá, falou sério com o pessoal, porque aquele nível de entendimento era o que eles entendiam. Se ele chegasse lá, irmãos, vocês estão vendo que vocês estão errados, não vai adiantar, porque não entra. Cada um dentro do seu nível. Por isso que a gente precisa entender as crenças. Existem religiões que precisam de determinados sons, de determinadas músicas, de determinadas orações, de determinados dogmas, porque as pessoas estão assimilando aquilo naquele momento. Porém, precisamos estar pensando, ela vai nos levar a Deus, ela vai nos levar a exercitar o amor, porque esse é o roteiro. Por isso que seria muito precipitado, instintivo, bem primitivo da nossa parte, criticar o outro que é da outra religião, da outra seita. Não é isso. Mas quando eu olho esse magnetismo que ele usou na passagem dele, agora pego a terceira revelação, vou fazendo as minhas interpretações, aí eu entendo por que a fé ela é inquebrantável quando ela é raciocinada. Porque ela vai passando, ela vai desejando, e você vai se tornando forte, porque você tem certeza daquilo que você vai dar continuidade. Você sabe que tem algo maior que você não está sozinho, vai continuando. Não olha para trás, vai fazer. Deseja aquilo que você quer. Aí você pode falar, eu posso fazer isso por questões materiais também, posso fazer isso para ter uma casa, posso fazer isso para ter um carro, né? Muita gente pergunta, inclusive os próprios espíritas ficam querendo, será que pode, Sandra? Mas não tem coragem de perguntar, né? Poder a gente pode de tudo, né? Quem é que diz para a gente que a gente não pode? Deus nunca falou, não faz isso. Quem procura acha, está até escrito aí em algum lugar. Então não tem nada contra. A questão é pensar assim,
Se eu sou um espírito, não sou a carne é transitória. Quando eu for enterrado ou cremado, eu vou botar dentro do túmulo o que quiserem, né? Porque o defunto não manda em nada. Ele pode até dizer, eu quero isso, quero aquilo, mas na hora o povo bota o que quiser. Tá, tudo bem. Aí quando você vai, que você se encontra no mundo espiritual, que você olha, você pode até imaginar que está com aquela roupa que está dentro do caixão. Mas com o tempo, com maturidade, você vai vendo que você vai se despojando daquilo e que o importa é onde a vida parou no momento que você desencarnou. Você desencarnou bravo, você desencarnou cobrando, você desencarnou amando, você desencarnou angustiado, porque você vai estar nessa sintonia. E aí pergunto, para que a fé daquele carro que você comprou se você não levou? Para que aquela casa de 3 milhões de dólares que você pediu, teve e não vai levar? Vai ficar para quem? Aí fica lá, não era para deixar essa herança para fulano de tal. Pronto, aí vai ficar nessa sintonia por anos, séculos, né? Porque uma vez eu tive um encontro com o espírito que a gente estava doutrinando. E ele apareceu exatamente assim, andando, como se fosse de cavalo, dando a volta, cheio de terra, e ele dizendo assim, aqui tem muita terra, e eu não estou sabendo, eu não consigo sair daqui. E estava de cavalo, como se fosse no faroeste, bem na época do faroeste. Aí a gente falou, mas o que você está fazendo aí? Eu não sei onde que as pessoas foram parar. Mas por quê? Porque eu sei que teve uma briga, e teve guerra, e eu sei que eu fiquei aqui. Ele tinha morrido naquela época e continuou na época. Já tinha passado séculos, porque faroeste já tem tempo, lá nos Estados Unidos. E ele continuava com a roupa do faroeste, com o cavalo do faroeste, naquela energia. Conforme a gente foi conversando com ele, ele foi dizendo, cadê meu cavalo, cadê minha roupa? Ele foi entendendo sobre a sua essência. Apareceu outras vezes e a gente foi podendo ajudá-lo. Então, poder a gente pode tudo, a gente pode desejar tudo. Porque quem procura acha, e o poder é de cada um, não é manipulação de fluido. Agora, vamos perder ou vamos ganhar o nosso processo reencarnatório? E a média de estatística de vida hoje no Brasil é 70, 80, 90, né? E por aí vai. Como é que a gente vai aproveitar isso? Eu acho que é isso que a gente tem que pensar. De que maneira a gente vai estar manipulando? No caso, hoje a gente está discutindo a fé, mas tem muitas outras coisas, né? De falar de aproveitamento da reencarnação. Mas no quesito fé, a gente quer tanta coisa, né? Eu penso que quando a gente já está buscando um ambiente como esse, dói alguma coisa que é emocional. Não é só material, é alguma coisa além. E é disso que a gente está falando, dessa manipulação do bom senso, do bem, do raciocínio lógico, dessa compreensão. E aí eu queria fazer uma leitura. Ao final dessa reunião com o André, olha o que Jesus disse para os discípulos. Em matéria religiosa, cada crente possui razões respeitáveis e detém preciosas possibilidades que devem ser aproveitadas no engrandecimento da vida e do tempo glorificado. Quando a criatura, porém, guarda a bênção do céu e nada realiza de bom em favor dos semelhantes e ao benefício de si mesma, assemelha-se ao avarento que se precipita no inferno de sede, de fome, no intuito de esconder a sua riqueza que Deus lhe emprestou. Por isto, mesmo a fé que não ajuda, não instrui e nem consola, não passa de escura vaidade do coração. Pesado silêncio desceu sobre todos e André baixou os olhos tímidos para melhor fixar a mensagem de luz. Eu gosto bastante, nesse finalzinho, que André baixou os olhos e ficou refletindo. Porque eu acho que é isso que as coisas boas que nos vêm, quando o outro nos dá conselho, quando a gente lê é você se colocar à disposição dessa reflexão e ver o que você pode aproveitar daqui. Porque eu não posso, quer dizer, não deveria passar, porque a gente pode tudo, né? Até onde a lei dos homens e as leis divinas nos limitam.
Mas assim, o que eu quero? O que eu quero buscar com essa fé que eu estou discutindo aqui hoje? Porque quando a gente fala do poder da fé magnetizadora, quando a gente fala dessa fé religiosa de várias crenças, quando a gente fala da figueira seca, que é aquela fé que estava bonita quando Jesus passou lá, ela murchando toda, não era um sepulcro caiado, não era nada daquilo. Então, se a gente passa pelo mundo com verniz bonito, fala bem, né, envolve as pessoas, faz uma lavagem cerebral, omite, mente, oculta, não explicita essa verdade na prática, não vai adiantar nada. Enquanto eu estiver aqui falando, ouvindo, saindo daquela porta e não exercitar isso com a minha família, que é a primeira instância, exercitar isso na minha vida profissional, que é a minha segunda instância, com a terceira instância, que é o lazer, é a sociedade, praticar, não é falar. E a prática, muitas vezes estamos preguiçosos por desenvolvê-la. Porque para fazer essa prática precisa muita abstração. E a gente não está acostumado com abstração. A gente está acostumado com o aqui e agora, com o imediatismo. Fazer abstração é se colocar numa disposição de dizer assim, o que mesmo eu preciso? Porque eu estou aqui porque eu estou angustiada, eu quero tomar um passe. Aí vai para casa e continua angustiada a semana toda. O que está acontecendo para essa angústia continuar? Porque é essa fé que não é só na determinação do que você busca como objetivo para realizar suas coisas na vida, mas é por você mesmo, antes de tudo. Porque não tem nada que vai acontecer no mundo, não tem o projeto reencarnatório, que não seja a partir de você. Então, se a gente não está bem, se a gente não entende como a gente funciona, se a gente não busca o autoconhecimento, a autoiluminação, a autocompreensão, a gente não vai iluminar ninguém, a gente não vai compreender ninguém, nós não vamos conseguir atingir nossos objetivos. Ainda assim, dá para ter um espaço para buscar as coisas materiais através da fé, cada um busca, e não é pecado. Vamos sair dessa onda do pecado. O Espiritismo nem fala disso. É a consciência do ser em busca da sua essência. É disso que a gente está falando. Se a sua essência ainda precisa ser material, vá raciocinando sobre isso. Se a sua essência ainda é do cunho espiritual, emocional, sentimental, vá raciocinando sobre isso. Agora, uma coisa é verdade. No mundo que nós estamos reencarnados, precisamos de ambas coisas. Entenderam por que não é pecado? A gente precisa do contexto material. Não é nada demais você trabalhar bastante e ter o que você quer. A questão é como você compartilha, como você divide, como você usa, como você faz essas reflexões na sua prática reencarnatória. É isso. Mas pensem nessa possibilidade dessa fé raciocinada, que possa estar fazendo uma expansão muito mais universal. Eu penso, e aí é um convite que eu vou fazer a todos. Eu não sei vocês, mas eu acho que sempre à noite, ao cair da noite, a maioria não trabalha à noite, né? A maioria trabalha de dia. Mas, independente disso, tentem, antes de dormir, fazer uma meditação para o próprio universo. Deixa sair de dentro da gente, com um comando espiritual superior, o amor às pessoas que precisam. É muita gente dentro da prisão que não tinha necessidade de estar lá. É muita gente na guerra que não queria estar lá. É muita gente desempregada que precisa de um direcionamento. É muita gente em depressão, com determinados medos, que precisam de orientação também. Somos nós, antes de tudo, que precisamos desse auto-amor, que precisamos dessa sintonia, para que a nossa fé seja mais direcionada. Então, eu espero que essas reflexões possam estar nos sensibilizando. E me lembrei de uma frase que eu li quando estudei, que dizia assim, sabe quando a gente sabe que a fé está boa, ou que ela atingiu o outro, ou que nos atingiu? Quando as fibras do coração vibram. Profundo, né? É profundo isso. Chega a ficar arrepiada. Porque experimentar a fibra do coração é você, inicialmente, atrelar uma coisa material, porque o coração é algo material, né? Mas fibra e vibração já começam a entrar num campo mais intangível.
É uma sintonia perfeita. Então, quando você quer vibrar as fibras do coração de alguém ou as suas, faça esse exercício. Não é de qualquer jeito, não é em qualquer lugar e não é desrespeitando as pessoas. Abre sua cabeça, saia de preconceito, saia de pensamentos ruins e se permita ser feliz. Tá bom? Beijo no coração de vocês.